Salve pessoal, o Fabrício falando mais uma vez. Vamos falar nessa aula sobre um assunto que é um mistério para aqueles que têm interesse em aprender sobre o Forex. Nós vamos falar sobre PIP e sobre pipete. E como vocês sabem, são unidades nas quais a gente vai trabalhar a variação percentual, vamos dizer assim, dos pares de moeda para cima ou para baixo. Antes de entrarmos na definição específica de PIP e de pipete, nós precisamos entender e fazer uma pequena revisão do que é o par de moeda. Então nós temos aqui o euro, o USD. O que isso quer dizer? Que nós estamos vendo aqui, olha, a variação cambial entre essas duas moedas. Isso quer dizer que um euro, que é a moeda base, corresponde a essa cotação aqui, olha, do denominador, no caso do dólar. Nesse momento, quanto vale um euro? Nesse momento, um euro vale 0,97737 dólares. Tá? E aí é importante que você entenda o seguinte: nós trabalhamos no Forex com 4 casas decimais após o zero. Então, se a gente for falar em valores monetários normais, você vai falar o quê? Ah, um dólar agora está valendo 0,97. Desculpa, um euro está valendo 0,97 dólares. Né? Por quê? Porque quando a gente fala em valores monetários normais do dia a dia que a gente utiliza, a gente trabalha com 2 casas decimais depois da vírgula. É ou não é? Então, nesse momento, quanto vale um euro, Fabrício? Nesse momento, um euro vale 0,97 dólar. Mas lembre-se, no Forex nós trabalhamos com 4 casas decimais depois do zero. Então repare que nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 casas decimais. Esquece essa pequenininha aqui, tá? Nós trabalhamos com 4 casas decimais depois do zero. O que é um PIP? PIP é a menor unidade percentual que nós operamos no Forex. Ou seja, é esta unidade aqui, olha. É a 4ª casa depois do zero. Então, se nós estamos trabalhando com 0,977,6, esse meia aqui, ó, é um PIP. Se subir para 0,9777, ele subiu um PIP. Então a gente pode dizer que um PIP nada mais é do que uma unidade da nossa 4ª casa decimal após o zero. Isso quer dizer que nós estamos trabalhando, lembre-se sempre, com o euro, dólar americano. A cotação nesse momento de um euro é 0,97 dólares americanos. Se essa cotação subir 100 pips, vai aumentar 1 centavo aqui. Legal? Aqui, olha, a menor casa decimal é um pip. Aqui, olha, são 10 pips. Aqui, olha, são 100 pips.
Isso quer dizer que para subir 1 centavo aqui, olha na cotação, nós vamos ter que ter uma variação aqui de 100 pips. Correto, pessoal? Ok? Conseguiram compreender? Joia, Fabrício, entendi. E o que é o maledeto do pipete? O pipete é a quinta casa decimal. Então, quando nós operamos com essas contas micro, com lote fracionado, com uma mão bem pequena, nós teremos aula sobre isso mais para frente, nós temos a variação em pipete, que seria a quinta casa decimal após a vírgula. Correto, pessoal? Aqui, olha, eu tenho um indicador que lá na aula sobre o MetaTrader eu vou ensinar vocês como que você coloca, que mostra o spread, que também nós teremos aula sobre isso, que mostra a diferença entre o nosso preço de compra e o nosso preço de venda. E ele está mostrando em pontos aqui, olha. Então, cada pontinho aqui é o quê? É um pipete. Isso quer dizer que o nosso spread nesse momento são 18 pipetes, 19 pipetes. É quase 2 pips o nosso spread nesse momento. Correto? Se você quiser medir a variação dessa queda aqui, por exemplo, olha, você pode medir através da sua ferramenta aqui, da régua, olha. Você clica com o botão do centro, botão, a roda do mouse, daí clica com o botão esquerdo e puxa, olha. Ele vai mostrar lá, ó, 1.127 pipetes. Isso quer dizer que são 112 pips nessa queda. Correto, pessoal? Então, as unidades serão trabalhadas em pips e pipetes. Mas, lembre-se, meus amigos, nós temos uma exceção. Dentro dos pares de moedas que nós vamos operar, que também teremos aula sobre isso, que são os chamados majors, os pares majors, que são os pares principais, nós temos um par que tem uma característica diferente, que é o dólar americano com o ien, que é a moeda japonesa. Por que, Fabrício, que nós temos uma diferença aí? Então nós já aprendemos que nós temos a moeda base, que no caso aqui, olha, é o dólar americano. E aqui nós trabalhamos com o denominador, que é o ien. Tá? Nesse momento, qual é a cotação? Nesse momento, a cotação é 149,882. Isso quer dizer que um dólar americano, neste momento, ele vale 149,87 ienes. Como o valor do ien é muito baixo, muito inferior ao do dólar, em termos, eu estou falando de unidades monetárias, a gente vai trabalhar com duas casas depois da vírgula e não mais 4. Qual é o PIP do ien? É a segunda casa depois da vírgula. E qual é o pipete? É a terceira casa depois da vírgula. Correto? Então, dentro dos pares majors que a gente vai operar, o único que a gente vai trabalhar com duas casas decimais depois da vírgula, mais o pipete, é o dólar americano ien. Todos os outros pares a gente vai trabalhar com as famosas 4 casas decimais depois da vírgula e mais o queridinho pipete pendurado ali em cima. Correto, pessoal? Espero que você tenha finalmente compreendido o que é um PIP,
o que é um pipete. Se ficou com dúvidas, assista a aula novamente. Valeu? Um grande abraço para todos. Nos vemos na próxima aula.